Olá pessoal, eu vi que eu acabei gravando o vídeo sem áudio, então vamos de novo. Exercício 59 do capítulo 13.6 do Harald, volume 2, décima edição. Três estrelas iguais de massa m formam um triângulo equilátero de lado L, que gira em torno do centro do triângulo, enquanto as estrelas se movem em uma mesma circunferência. Qual é a velocidade tangencial da estrela? Ou seja, vamos lá pessoal, ele quer saber a velocidade em que a estrela está. As estrelas, no caso, estão girando, né? Lembrando que para que isso aconteça aqui do jeito que foi enunciado, as velocidades das três estrelas têm que ser iguais. A órbita vai dar por um triângulo circunscrito entre as estrelas, né? Que é um triângulo equilátero, ou seja, esse lado é igual a esse lado é igual a esse lado. E aqui a gente tem, no caso, se vocês fossem lembrar direto aqui, eu já tinha feito, então eu tô só passando por cima, vamos ver se vai dar certo, senão eu vou ter que gravar de novo. Mas, se vocês pegarem lá, tem no conteúdo do Rally de lá, vocês vai ver, você vai chegar numa fórmula já que a velocidade para quando temos estrelas com a massa sem massa central, ele dá lá que é g por m dividido pelo raio, né? A raiz quadrada disso. Seria a nossa velocidade escalar ali, nossa velocidade tangencial. No caso, geralmente esse raio aqui é entre uma partícula e outra, né? No caso lá, quando é enunciado, ele fala de uma partícula de um lado e outra partícula de outro, e seria a distância entre essas duas partículas. Nesse caso aqui, se a gente fosse só alterar aqui, no caso, a gente falaria o quê? Que isso daqui, nesse caso aqui, esse R valeria o nosso L. Ou seja, ele seria nosso Gzão vezes nossa massa dividido pelo L. Lógico, o professor não aceitaria num exercício desse tipo, que você já chegaria na resposta em 2 segundos e acabaria, mas beleza, vamos enunciar aqui de uma forma correta. Como a gente vai fazer isso aqui? Vamos considerar A como a estrela que a gente vai calcular essa velocidade. A gente vai ter uma velocidade tangencial, certo? Que é o que a gente quer descobrir. Tem a força gravitacional aqui, né? A gente vai ter a força centrífuga, no caso aqui, né? Nessa força centrípeta aqui, a gente vai ter a velocidade, que a gente pode calcular. A gente vai ter uma força gravitacional na fórmula aqui também. E a gente tem que igualar essas duas forças para que a força centrípeta vai puxar para fora e a força gravitacional vai puxar para o meio, para que ela não saia voando, não saia fora de órbita aqui assim no caso, né? Ou não comece a entrar para dentro da órbita. Esses dois valores aqui tem que ser iguais. Ou seja, a gente vai igualar a força a força gravitacional com a força centrípeta. Ou seja, a nossa força aqui, vamos considerar a força AB, seria o quê? Seria G vezes m ao quadrado, por quê? Porque as duas massas é igual, ou seja, o mzinho e o mzão vai ser iguais, ou seja, vai dar m ao quadrado no caso, né? Dividido pela distância, que é o L ao quadrado. Aqui daqui a pouco eu já explico essa outra parte aqui, né? Esse ladinho aqui. Como a gente aqui, no caso, a gente quer calcular essa força resultante aqui, né? Que seria, a gente teria uma força aqui e uma força em direção de C. E a força resultante aqui, que iria para o centro, seria a força que a gente quer calcular. Ou seja, a gente teria que somar essas duas forças. Somando essas duas forças, a gente vai ter duas vezes essa força, vezes a direção. A direção aqui, por ser um triângulo equilátero, seria 60 graus, certo? Como a gente quer pegar a bissetria, seria a metade disso, ou seja, 30 graus. Ou seja, nosso teto aqui nesse caso é igual a 30 graus. Eu vou provar que essa fórmula aqui daria para qualquer tipo de exercício, um quadrado, qualquer forma simétrica, daqui a pouco para vocês. Aqui, ó, a gente tem que o quê? Se você pesquisar aí, valor do lado de um triângulo equilátero circunscrito, ele vai dar pra gente o quê? Que o nosso L é igual a raiz de 3 vezes o raio. Ou seja, se fosse um quadrado, por exemplo, no caso, ele seria o quê? Raiz de 2. Por que raiz de 2? Porque se você pesquisar aí um quadrado circunscrito, e perguntar qual que seria o valor do lado dele, ele vai falar que é raiz de 2 para vocês. Se você pegar um círculozinho, escrever um quadrado nele aqui, esse valor da lateral aqui vai ser raiz de 2. R no caso, né? Beleza. E por que que eu tô falando isso? Só para provar para vocês, se tivesse 4 estrelas,
Essa fórmula aqui também daria certo. O valor de L só apenas. Então, fazendo essa soma aqui das duas coisas aqui, a gente teria esse resultado aqui, certo? A gente teria esse resultado. Lembrando que a força centrípeta, no caso, essa aqui seria, no caso, a nossa força resultante, né? E a nossa força centrípeta seria dado por m vezes a velocidade ao quadrado dividido por r. Lembrando que nosso r aqui seria isso daqui, né? Nós passo essa raiz de 3 aqui dividindo, a gente vai ter que o r é igual a L dividido por raiz de 3. Substituindo aqui na fórmula aqui, a gente passa o raiz de 3 multiplicando, a gente vai ter raiz de 3 mv ao quadrado dividido por L. Se fosse um quadrado no caso aqui, seria a raiz de 2, né? Passaria a raiz de 2 no caso lá para cima, certo? Vou explicar isso, eu tô falando isso porque como a gente vai ter que igualar a força resultante com a força centrípeta, a gente teria isso daqui, né? Igualar as duas forças aí. Ou seja, que duas vezes o Gzão vezes a massa ao quadrado dividido por L ao quadrado vezes cosseno de θ, que nesse caso é 30 graus o θ, é igual a raiz de 3 vezes a massa, esse 2 aqui não era para estar aqui, é porque eu já tinha feito, vezes a massona vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo L. Passando esse 2 para lá, a gente vai ter o quê? Vai ter esse 2 aqui, corta o 2 aqui. Corta esse L ao quadrado com esse L, corta essa massa ao quadrado com essa massa. A gente chega no quê? No caso aqui, ó, vocês podem ver o quê? O θ, como ele é 30 graus nesse caso, ele é o quê? Raiz de 3 sobre 2. Então eu vou cortar isso daqui com isso daqui. Porém, se eu fosse num quadrado, por exemplo, e ele fosse indicar para o meio, seria de 45 graus, certo? Um quadrado aqui, vou indicar para o meio, isso aqui vale 45 graus. Ou seja, raiz de 2 sobre 2. Então, no lugar daqui, ó, daquele raiz de 3 sobre 2, a gente teria raiz de 2 sobre 2, o que cortaria também. Então, seria válido esse mesmo raciocínio. Beleza, agora pegando o resto que sobrou aqui, a gente teria essa velocidade ao quadrado, né? Porque isso aqui cortou com isso daqui. A gente teria velocidade ao quadrado igual ao g que sobrou aqui, que é o gzão, vezes uma massa que sobrou, vezes tudo isso sobre nosso L. Tirando do quadrado aqui, vai chegar na mesma fórmula que foi enunciada lá no começo, que é a velocidade igual ao gzão vezes a massa dividido pelo nosso L, raiz quadrada de tudo isso. E essa é a nossa resposta. Espero que tenha ajudado. Se eu ajudei, deixa o like. Qualquer dúvida na área dos comentários. Estou mostrando lá que foi a mesma fórmula, mesma formulazinha. E se inscreva no canal. É isso aí, pessoal.